Oi BR3, as ações ordinárias de Oi SA. E aí, meu amigo e minha amiga, ainda sonhando com Oi BR3 ou mesmo Oi BR4? Aliás, aqui no canal Milhão nunca deixamos de sonhar. Vejam só que hoje finalmente apareceu uma figura técnica um tanto quanto interessante. Queremos compartilhar todos os detalhes de uma análise gráfica e técnica completa para vocês, amigos do canal. Aliás, se ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho de notificações. Toda semana tem vídeo novo sobre Oi BR3, Oi BR4, as ações de Oi SA. E o dia de hoje foi marcado por Oi BR3 acima de R$2. Estamos no finalzinho do pregão deste dia 5 de março. Neste momento, Oi BR3 cotada a R$1,99. Isto significa uma valorização pontual nesta sexta-feira feliz de 10,6%. Já esteve valorizando mais, hein? Mas o fato é o seguinte, amigos. Finalmente apareceu um pivô de rompimento da LTB e tudo leva a crer que o astral vai mudar no sentido de valorização desta ação de Oi SA. Quer conferir? Direto e reto então para análise técnica e gráfica do canal Milhão. Dia 5 de março de 2021, sexta-feira, chegamos na hora da nossa análise gráfica e técnica das ações ordinárias de Oi SA, Oi BR3. Estamos agora a 20 minutos do encerramento do pregão de hoje e aqui apareceu um candle que nós conhecemos bem, que é um pivô de rompimento de uma LTB de um canal de baixa. Finalmente apareceu o pivô que tirou o preço do Caicai de Oi BR3, hein, amigo? Fique até o fim, então, porque vamos fazer uma análise técnica e gráfica completa, especialmente para você, amigo do canal Milhão. E vamos notar alguns detalhes aqui com relação à questão gráfica de Oi BR3. Então, os preços vinham respeitando esta LTB desde o dia 14 de janeiro, viramos o mês de fevereiro inteiro com a LTB de cor preta respeitada, quando agora os preços fizeram de fato um fundo e o papel agora parece que nas condições normais tem tudo para decolar, hein? Nesse momento aqui, faltando 18 minutos para fechamento do pregão, cotado a R$2,01, inclusive rompendo aqui duas importantes resistências, hein? Quais seriam as duas importantes resistências? Primeiro, a própria LTB, que funciona como uma resistência inclinada para baixo, não é? A linha preta é uma resistência inclinada. E depois a linha vermelha também que ele deixou para trás, que diz respeito a duas aberturas referentes ao dia 8 e dia 9 de setembro do ano passado, também deixou para trás aqui. O que é esperado nas condições normais agora? De repente, uma pequena correção a partir de segunda-feira, e aí, pela lei da alternância e nas condições normais, é claro, o preço volta a descansar sobre a linha vermelha de 1,95 ou os seus arredores e depois parte para alcançar os seus alvos técnicos. Mas quais seriam os alvos técnicos agora no viés de valorização da ação, hein? Falo para vocês agora, amigos, tomem nota, linha rosa horizontal R$ 2,25, linha azul anil R$ 2,31 e o alvo técnico final da operação de swing trade em R$ 2,50 se você resistir e for ficar no swing trade, ok? Finalmente agora temos um pivô e agora parece que tudo vai mudar, pelo menos a história de Oi BR3, pela análise técnica, está se desenhando de uma outra forma agora.
Aguardemos as cenas dos próximos capítulos, os pregões de segunda-feira em diante, para ver se de fato a performance do papel OIBR3 será congruente com a nossa estratégia, hein? E já pensaram num stop loss para quem for entrar em OIBR3? Aí vocês podem utilizar algumas técnicas distintas. Por exemplo, um stop loss fixo, ou mesmo um stop loss 1 centavo abaixo da mínima do candle de hoje. A mínima do candle de hoje é 1,79, então de repente em 1,78, ou mesmo para uma operação muito mais conservadora, ou mesmo um nível de stop loss muito mais dilatado, que seria 1 centavo abaixo da mínima do fundo imediatamente anterior, representado por este candle vermelho aqui. A mínima dele é 1,68, de repente poderíamos pensar em 1,67 para um stop loss bem dilatado. Aí vai em função do teu perfil, ok? Mas o que não se pode admitir de fato é você operar no swing trade neste ano adverso e nesse momento conturbado, politicamente, economicamente e também com relação à saúde pública. Você operando na Bolsa de Valores num ambiente hostil e de renda variável sem stop loss é tal qual você sair para uma guerra com um estilingue na mão. É a mesma coisa, ok? Então a análise gráfica é essa, as perspectivas agora viraram no sentido de uma mão compradora, no sentido da valorização. Esperamos que de fato tudo aconteça em congruência com o nosso estudo. Se não acontecer, estopemos e partimos para a próxima, ok? Mas aqui o que nos faz acreditar num viés de alta agora é volume acima. A média móvel aritmética de 20 períodos, que é esta linha azul que nós desenhamos no indicador volume. Percebam que nos últimos 4 dias tem chegado um volume tímido, porém acima da média móvel exponencial. Isso é interessante. E aqui embaixo nós temos o OBV com uma reta muito parecida com a reta que desenhamos na semana passada, que mostra que o OBV também fez um fundo e agora aponta para cima. Ele é bem mais conservador pela sua latência, então a gente vai ter que esperar e conferir a partir de agora outros indicadores técnicos. Indicador gráfico, já percebemos que existe um indicador gráfico que aponta um sinal de entrada em OIBR3 no swing trade. Será que tem indicador técnico dando o seu sinal de entrada? Vamos ver alguns deles, os mais importantes na nossa opinião, começando com o índice de força relativa, nesta análise do dia 5 de março de 21, OIBR3 no canal Milhão, hein? As ações ordinárias de Oi S.A. Dando um zoom no indicador índice de força relativa para mostrar a vocês o seu traçado, parece que ele não vai mandar sinal de entrada porque em nenhum momento ele tocou no limite de 30 aqui embaixo. Porém, ele já fez mínimas aqui e foi para cima, ok? Então, assim, tem sinal técnico de entrada pelo IFR? Não tem sinal técnico de entrada, tá? Mas, de toda forma, ele fez mínimas aqui e subiu. Vamos buscar alguns sinais técnicos. Será que o Momentum nos dá um sinal técnico de entrada, apoiando o belo de um pivô de rompimento de LTB que estamos vendo na tela? A gente vai ver agora o momento de 10 períodos, então. Temos na tela agora o indicador Momentum de 10 períodos, ainda não mandou seu sinal de entrada, porque ele ainda não cruzou o limite da linha verde horizontal, que é o limite do zero, na verdade, ok? Não mandou seu sinal técnico por enquanto, não se empolgou com o pivô de rompimento, hein? O que será que a leitura do indicador MACD nos diz? Agora eu fiquei curioso a partir desse momento para analisar o MACD em OIBR3 e também o estocástico em OIBR3. Dando um zoom no indicador MACD, nós percebemos um sinal técnico de entrada e foi exatamente no dia de ontem, quando as colunas se diminuíram com relação ao tamanho, ok? Perfeito. Então, este é um sinal técnico antecipado tomado pelo histograma MACD. Porém, tem outros estilos de investimento de amigos mais conservadores
na renda variável que esperam e entram no mercado apenas quando a média móvel exponencial de cor azul cruza de baixo para cima o limite da média móvel exponencial de cor vermelha, e isso significa o histograma MACD estar na porção positiva do indicador. Então percebam que ele está na iminência de cruzar, mas ainda não cruzou. Então é o terceiro indicador que não nos mostra que temos que entrar por enquanto em OIBR3, apesar do pivô gráfico de entrada, hein? Então aqui trabalhamos com uma dualidade que na maior parte das vezes é convergente, que trata-se de duas escolas congruentes, convergentes e complementares, que é a análise gráfica e a análise técnica. Então, para vocês que são novos no canal Milhão, vale a pena sim explicar alguns detalhes da análise gráfica e técnica para vocês. Aqui no canal Milhão nós trabalhamos com swing trade, nós investimos em curto e médio prazo. Semanas, meses, se for o caso, muitos meses, se a ação for de fato muito boa, a ponto de nos convencer a manter o nosso dinheiro em determinada empresa, ok? Porém, aqui adotamos a combinação da análise gráfica e técnica preferencialmente. Quando encontramos indicadores que nos indiquem sinais de entrada, nós preferimos dois indicadores combinados para uma entrada mais segura, e mais a análise gráfica e mais o stop loss. Então vejam que nós estamos trabalhando na renda variável, mas estamos indo para uma guerra armados até os dentes. Então, mesmo com o pivô de alta, que é um sinal gráfico, nós precisamos do amparo de pelo menos um ou dois indicadores técnicos que nos afirmem que de fato temos que entrar em OIBR3. Não vamos confiar em mais nada, somente na estratégia técnica e gráfica. Então precisamos desses elementos. Pelo menos esse é o nosso melhor entendimento de análise gráfica e técnica. Estou muito curioso por ver estocástico. Temos estocástico em OIBR3 nesta análise gráfica e técnica do dia 5 de março, sexta-feira, 5 de março de 2021. Finalmente encontramos um indicador técnico que confirma a entrada gráfica também pelo pivô de rompimento, ok? Então agora nós temos a indicação de um indicador técnico que é o estocástico, a partir do momento que a linha vermelha cruzou de baixo para cima o limite de 20. Então, para segunda-feira, tudo correndo bem no final de semana, porque nos finais de semana acontecem surpresas políticas, não é? Mas temos aqui todos os elementos para uma possibilidade de entrada firme aí na segunda-feira, com stop loss definido, níveis de stop loss definidos, alvos técnicos definidos. Por falta de um alvo técnico, deixamos três para vocês, não é? 2,25, 2,31, 2,50. Esperamos que tudo corra bem então e que mais indicadores técnicos confirmem o sinal técnico dado agora, no dia de hoje, pelo estocástico. Abraço a vocês, sorte a vocês, stop loss na veia e ficamos por aqui. Se curtiu o canal, inscreva-se, ative o sininho de notificações e continue conosco. Poste nos comentários se você está no curto prazo, médio prazo, longo prazo, está em OIBR3 ou mesmo em OIBR4. Abraço, boa sorte, força e fé, meus amigos.